em 1 segundo, 200 graus para 1000 graus Celsius. Freios de Fórmula 1 aquecem 800 graus enquanto você pisca os olhos. Como isso é possível? E por que precisa acontecer? A resposta está em um material único: carbono-carbono. Diferente dos freios comuns, que usam ferro ou cerâmica, os freios de Fórmula 1 são feitos de fibras de carbono entrelaçadas em uma matriz carbonizada, o mesmo material usado em escudos térmicos de naves espaciais. E esse material tem uma propriedade contraintuitiva: quanto mais quente fica, melhor funciona. Freios convencionais de ferro começam a falhar acima de 300 graus. Podem deformar, rachar ou perder poder de frenagem completamente. Carbono-carbono funciona ao contrário. A temperatura ideal fica entre 800 e 1000 graus Celsius. Pode operar consistentemente até 1200 graus sem degradação. Mas existe um problema: abaixo de 400 graus, esses freios mal funcionam. Por esse motivo, na volta de apresentação, os pilotos fazem zigue-zague para, além de esquentar pneus, aquecer também os freios, usando principalmente várias freadas fortes durante a volta. Tentativas de atingir pelo menos 400 graus antes da largada. Mas mesmo assim, a primeira freada da corrida é sempre a mais crítica. Os discos nunca estão na temperatura ideal naquele momento. É um dos pontos de maior risco da corrida inteira. Agora, quando um piloto finalmente freia forte, o aquecimento é violentamente rápido. A temperatura pode chegar a cerca de 100 graus por décimo de segundo em frenagens muito exigentes. Em uma única frenagem intensa, o disco pode saltar de 200 para 1000 graus em apenas 1 segundo, e atingir picos de até 1200 graus em condições extremas. É um ciclo térmico extremo que acontece em média umas 50 vezes por corrida. E o que isso significa para o corpo do piloto? Nas frenagens mais fortes, chega a 5 a 6G ao longo da corrida, dezenas de vezes acima de 4G. 1G é a gravidade terrestre. Num elevador descendo rápido, você sente 1,3G. Numa montanha-russa intensa, talvez 4G por alguns segundos. Um piloto de Fórmula 1 experimenta 5 a 6G repetidamente. Um piloto de 70 quilos sente como se pesasse entre 350 e 420 quilos sendo jogado para frente. O pescoço precisa segurar uma cabeça que pesa normalmente 5 quilos, mas que naquele momento exerce força de 30 quilos. E a força que ele precisa aplicar no pedal? Equivalente a pressionar um peso de 150 quilos, o equivalente ao peso de 2 pessoas adultas. Em cada uma das 50 frenagens por corrida, tudo isso acontece em 1,5 segundo a 2 segundos, entre 100 e 150 metros de distância. 100 metros é uma pista olímpica inteira. Imagine percorrer essa distância enquanto seu corpo está sendo comprimido com 5 vezes seu peso e você está aplicando 150 quilos de força num pedal. Mas tem algo mais acontecendo. O MGUK, Motor Generator Unit Kinetic, entra em ação durante a frenagem. Esse sistema converte energia cinética perdida em eletricidade, recuperando até 120 kW por frenagem. Ao longo de uma corrida, com 50 frenagens, isso equivale a energia suficiente para recarregar 500 smartphones, ou alimentar uma casa por uma semana. É física sendo reciclada em tempo real. E qual pista tudo isso atinge o extremo absoluto? Monza. Curva 1. 330 km por hora para 80 km por hora. Em 120 a 130 metros. 5,5 G de desaceleração. É a maior frenagem da Fórmula 1. Naquele ponto, os discos podem atingir até 1200 graus em condições extremas. O piloto está aplicando até 160 kg de força no pedal. Seu corpo está sendo comprimido com 5 vezes e meia seu peso normal. Seu pescoço segura o equivalente a 30 kg puxando para frente. E enquanto isso, o MGUK está capturando 120 kW, que, segundos depois, ele vai usar para ultrapassar alguém na próxima curva. Não é só técnica, é resistência física extrema operando simultaneamente com o limite da física de materiais. Então, 800 graus em 1 segundo, 100 graus a cada décimo de segundo, 5 a 6 G de desaceleração, força equivalente a pressionar um peso de 150 kg no pedal, 50 vezes por corrida. E a primeira freada, geralmente a mais crítica, pois os discos ainda não atingiram a temperatura ideal. Freios de Fórmula 1 não são apenas componentes, são sistemas operando no limite absoluto da física e da resistência humana, a cada volta, a cada frenagem. Se esse vídeo mostrou que há muito mais acontecendo numa freada do que você imaginava, deixa um like. E se ficou com alguma dúvida ou quer sugerir o próximo tema, comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo!